Irmãos, nós vamos hoje a um culto de ensino. Nós vamos falar aqui, foi me dada a oportunidade de nós falarmos sobre escatologia. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem não sabe o que é escatologia, levanta a mão. É muitos, né? Essa palavra, isso não é nada de comer, viu? Eu brinco que escatologia não é de comer. A palavra escato significa últimos dias, e logia, que vem logia, estudo dos últimos dias, ou doutrina dos últimos dias. Então a escatologia abrange estudos de profecias, muitas que se cumpriram e muitas que vão se cumprir ainda. Falamos sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, sobre o anticristo. Falamos também sobre céu, inferno, salvação e condenação. E toda a Bíblia está cheia, a Bíblia inteira é um livro escatológico. Por quê? Porque o Senhor diz que Ele anuncia o fim desde o princípio. E o que nós mais esperamos, o evento maior que a igreja espera é qual? O arrebatamento. Então, o maior evento que a igreja espera é um evento escatológico, tá? Quero pedir aos irmãos para abrirem João, no Evangelho de João. Os irmãos podem abrir a Bíblia, irmãos, que por enquanto nós não vamos passar os versículos na tela não, tá? Então, quem está com a sua Bíblia aí, abre no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus, ele fez uma promessa de voltar. Ele fez uma promessa de voltar para buscar os seus discípulos, para buscar a sua igreja. Ele fez essa promessa há 2000 anos atrás. E até o dia de hoje, até nesse momento, ele ainda não veio buscar a sua igreja. Então nós estamos esperando ele voltar. Nós cremos nessa palavra, na promessa dele. E o Senhor, Ele fala: onde eu estiver, eu vou levar vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, Jesus, ele fez aqui, primeiramente, a sua promessa. Em Mateus capítulo 24, eu quero que os irmãos abram. Rodem agora para Mateus capítulo 24. Jesus, capítulo 24, verso 1, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, Jesus, ele estava ali no templo com seus discípulos, e eles saíram, e eles olharam ali a grandeza do templo, que era o templo que Herodes tinha
construída a partir do templo de Zorobabel, né? Na época quando o Israel saiu do cativeiro, eles construíram o templo, né? Zorobabel construiu o templo, mas era um templo menor. Então, depois, passado alguns anos, veio Herodes, e Herodes aumentou o templo, e era um templo magnífico. E os discípulos, vendo aquele templo ali, né, ficaram admirados com a grandeza daquele templo. E aí Jesus fala: olha, não vede todo esse templo aí, essas estruturas, esses edifícios, né, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Ele passou um pouco tempo, e os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram: Senhor, mas Senhor, quando vai acontecer essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos fazem 3 perguntas: quando que o templo ia ser destruído? Quais os sinais da sua vinda? E quais os sinais do fim do mundo? E aí, no decorrer, nós não vamos ler todo o capítulo, no decorrer do capítulo 24 e 25 de Mateus, Jesus vai respondendo essas 3 perguntas. E o templo foi destruído no ano 70, na verdade não ficou pedra sobre pedra ali, os romanos invadiram, colocaram fogo, cercaram primeiro e depois colocaram fogo em Jerusalém e destruíram o templo. Não sobrou pedra sobre pedra. E aí, a respeito dos sinais da vinda de Jesus, e ele começa agora então a mostrar alguns sinais. Olha, quando estiver próximo a minha vinda, quando estiver próximo de eu buscar a minha igreja, vai estar acontecendo esses sinais aqui. Verso 4: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é místero, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus começa agora a mostrar alguns sinais que estariam acontecendo, né, próximo à vinda dele. Na tela aí, ó, eu só coloquei algumas fotos. Mostra, né, muitos dos eventos que estão acontecendo. Não só nos dias de hoje, mas alguém pode falar assim: mas terremoto tem muito tempo, pestes tem muito tempo, fome já acontece há muito tempo. Sim, né, desde a época de Jesus havia terremoto, havia pestes. A questão é que Jesus dá um detalhe: seria como o princípio das dores. Dores de quê? Dores de parto. Jesus, ele disse, ó, assim que o momento da minha vinda estivesse aproximando, esses acontecimentos, eles aumentariam, tanto de quantidade como de intensidade. Então, hoje, na nossa presente era, acontece muito mais terremotos do que alguns séculos passados. Eu peguei alguns dados aqui interessantes. Hoje, em questão de fome no mundo, 1 milhão de pessoas passam fome no mundo, principalmente nos países africanos, né? Desses 1 bilhão de pessoas passam fome. 17 mil crianças por dia morrem de fome. 17 mil por dia. Isso dá 12 crianças por minuto, né? A cada 12 minutos, 12 crianças morrem de fome, desnutrida no mundo. Em questão de terremotos, no século XV, foi registrado cerca de 115 terremotos grandes no mundo. No século XIX, foi registrado 2.120 terremotos.
No Brasil, nos anos 90, o Brasil, né, ultimamente, os irmãos, eu creio que têm visto, né, nos últimos anos, tem dado pequenos terremotos, vamos dizer assim, pequenos tremores, mas alguns já estão começando a ter uma intensidade maior. Aqui em Minas mesmo, deu não sei se 1 ano atrás, 2 anos atrás, chegou a derrubar algumas casas, tá? Nos anos 90 era registrado cerca de 30 tremores de terra no Brasil, por ano, cerca de 30 por ano nos anos 90. No ano 2020, foi registrado 248. Então, a partir de 2000 para cá, a intensidade de terremotos, não só no mundo, como até mesmo no Brasil, né, em proporção menor, tem aumentado. Era registrado 30 por ano, agora é registrado cerca de 250, 260 por ano no Brasil. Então, só para os irmãos verem, né, aqui, como Jesus disse, é como as dores de parto. Quando a mulher está próxima de dar o parto, né, o que acontece? As contrações vão aumentando, né, e aumenta a intensidade e aumenta o número de contração, né, quando mais vai se aproximando o parto. Então, Jesus disse, isso será como um parto. Nós estamos no princípio das dores, mas ainda não é o fim. Então, nós estamos no princípio das dores de parto. Ali os irmãos veem ali, né, terremotos acontecem, epidemias, guerras, falsos cristos, né, hoje no mundo aí tem muitas pessoas aí dizendo que é o próprio Jesus, né, eu fiz uma pesquisa rápida e vi cerca de 3 ou 4 pessoas, homens, dizendo que é Jesus Cristo, e muitas pessoas estão seguindo, né? Fome, e ali tem uma imagem de aborto. Mas onde aborto está escrito aqui? Jesus não mencionou aborto. Lá em Marcos capítulo 13, não precisa de abrir, em Marcos capítulo 13, o Senhor Jesus diz, dentro do mesmo contexto também, que Marcos 13, verso 12, que pais matarão seus filhos, assassinato nos membros da própria família. Então, o aborto, hoje, as próprias mães matando seus filhos, tirando seus filhos dos ventres, e, como disse Jesus, né, e ainda quer legalizar e quer que a igreja ainda venha aceitar isso, não é? Então, veja bem que todos os sinais que Jesus disse que precederiam a volta dele já está aí, todos, tá? Só um momento aqui. Vamos falar aqui sobre o arrebatamento da igreja, né? Nós falamos sobre arrebatamento. E para o arrebatamento da igreja acontecer, algumas pessoas lendo a palavra de Deus aqui dizem o seguinte: não, mas o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, então virá o fim. E as pessoas confundem um pouco a vinda de Jesus, ou a segunda vinda de Jesus, com o arrebatamento. Eu quero deixar aqui hoje, se alguém tem essa dúvida, deixar bem esclarecido. O arrebatamento da igreja, não, o que é o arrebatamento? É Jesus vir buscar a sua noiva, vir buscar a igreja, tirar a igreja aqui dessa terra. No arrebatamento, Jesus não vem nessa terra, ele não pisa nessa terra, tá? Nós vamos ler daqui a pouco. Ele vem buscar a sua igreja, e a igreja encontra com o Senhor nos ares. A vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus em glória, ela acontece 7 anos depois do arrebatamento. Vamos supor que Jesus vem buscar a sua igreja hoje. Passado então aproximadamente 7 anos, Jesus volta em glória com a sua igreja, e aí sim ele pisa nesse mundo. Então, no arrebatamento, o mundo não verá Jesus, só a igreja, somente a igreja verá Jesus. Algum pode dizer, não, mas está escrito lá em Apocalipse 1:7, né? Está escrito, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Como que as pessoas não vão ver Jesus? Se está escrito, realmente, né, Apocalipse está escrito, Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Porém, essa parte é os 7 anos depois que Jesus volta, depois do arrebatamento da igreja. Então, eu gosto de deixar separado, né, arrebatamento e a volta gloriosa. Alguns preferem dizer, né, que a volta de Jesus
ela tem duas etapas. Na primeira etapa, o arrebatamento, e a segunda etapa, a sua vinda gloriosa nessa terra. Tá? Onde fala sobre o arrebatamento? Vamos ler, está lendo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, a igreja, Jesus não pisará aqui na terra no arrebatamento. A igreja que vai ser levada pelo Espírito Santo a encontrar o Senhor nos ares. E nos ares a igreja subirá, né, com o Senhor, né, para o reino celestial. Tá? Então, porque às vezes os irmãos lêem, muitas pessoas lêem versículos falando sobre o arrebatamento e versículos falando da sua segunda vinda em glória, e faz uma confusão, né, com os dois acontecimentos. Então eu estou deixando bem claro aqui para os irmãos entenderem, para não haver dúvida. A palavra arrebatamento vem do grego arpazo, que significa raptura. Jesus raptar realmente com violência, rápido, a sua igreja, para tirar ela daqui. Tá? Existem, eu quero colocar aqui algumas linhas de raciocínios. Creio que todos dá para ver na tela aí. Coloquei as principais delas aí, ó. São 3 linhas principais de interpretação, tá? Sobre o arrebatamento da igreja. A primeira ali, ó, pré-tribulacionismo. Por que é dessa palavra tribulacionismo? É porque assim que a igreja, né, for retirada daqui, haverá um período de tribulação, um período de grande tribulação. Nesse período vai durar aproximadamente 7 anos. Então, a visão pré-tribulacionismo, a igreja entende, nós entendemos e cremos que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional. Depois temos a visão mesotribulacionista, que entende e crê que a igreja vai ficar aqui na terra na metade da grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio, e ela será arrebatada na metade dos 3 anos e meio. E a última visão, pós-tribulacionismo, crê e entende que a igreja será arrebatada daqui da terra no final dos 7 anos, no final do período tribulacional. Tá? Mas qual dessas daí eu posso crer? Às vezes os irmãos podem me perguntar, né? Nós somos, irmãos, nós aqui na Transcultural, eu já conversei com os pastores, eu também já estudo escatologia há uns 15 anos, nós somos pré-tribulacionismo. Ou seja, nós cremos que a igreja, Jesus vai buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Por quê? Por que eu não posso crer no mesotribulacionismo, no pós-tribulacionismo? Todos 3 têm bases bíblicas? Depende. Se eu vou ler a Bíblia, a palavra de Deus diz que a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Ela não precisa de particular interpretação. Então, quando nós lemos as profecias, e principalmente concernente à vinda de Jesus, lendo os textos literais dentro do seu contexto, mostra claramente que Jesus retirará a sua igreja aqui antes do período da grande tribulação. Porque o período da grande tribulação é um período de juízo. É um juízo de Deus que vai ser derramado nessa terra. A igreja não vai sofrer o juízo de Deus. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus. A igreja não vai sofrer o juízo de Deus. Nós vamos ler alguns versículos aqui, algumas referências, né, sobre isso. E a grande tribulação, embora depois, talvez não hoje, mas na próxima aula, nós vamos entrar a fundo na grande tribulação. A grande tribulação, ela tem propósitos específicos. Deus vai trazer a ira dele sobre esse mundo, sobre os ímpios, mas Deus vai tratar aqui também com Israel. Quando eu falo Israel, estou falando de Israel étnico, né? O povo judeu lá de Israel. Então tem um propósito principalmente sobre os judeus no período da grande tribulação. Deus vai tratar com eles. Depois nós vamos entrar mais detalhadamente nesse assunto, tá? E o pré-tribulacionismo, ele é coerente com as escrituras, e as outras duas visões a gente tem que alegorizar para poder encaixar o arrebatamento. Para a gente encaixar o arrebatamento da igreja no meio da grande tribulação ou no final da grande tribulação, a gente tem que fazer uma alegoria, tá? Então, só para os irmãos entenderem, nos 3 primeiros séculos da igreja, né, do princípio da igreja, nos 3 primeiros séculos, a igreja era totalmente pré-tribulacionista, conforme diz as escrituras. Depois, no 3º século, como Roma ganhou um poder religioso e de Estado, né, a influência da cultura romana, a influência da cultura grega, começou a alegorizar muitas passagens, principalmente que diz respeito ao futuro de Israel. Muitas igrejas, não vou citar nomes, mas muitas igrejas reformadas, denominações reformadas, que veio ali da reforma protestante ali, né, em 1517, com Lutero ali, embora a reforma protestante, né, trouxe vários benefícios para nós, né, senão nós nem estaríamos aqui, mas carregou também, né, as igrejas reformadas carregou também bagagens romanas. Tá? E uma delas é um pouco do antissemitismo. O antissemitismo é o quê? É não agradar muito de Israel, vamos dizer assim. Tá? Então, profecias que se diz respeito a Israel no futuro, igrejas reformadas fazem uma alegoria para poder espiritualizar essas profecias para a igreja. Então, para mim poder entender que o pré-tribulacionismo está certo ou o pós-tribulacionismo está certo, eu tenho que tirar totalmente Israel fora da história, né? Porque começou um antissemitismo ali na reforma, também teve isso, até um pouco antes, né? A perseguição aos judeus. Então, infelizmente, até hoje os judeus sofrem um antissemitismo, até mesmo por várias denominações, até por algumas denominações evangélicas. É por não entender o propósito de Deus ainda para os judeus aqui. A salvação veio dos judeus, Jesus era judeu, né? Então, só para os irmãos entenderem isso aí. Mas nós temos aqui algumas bases, né, para nós crer que o pré-tribulacionismo, né, é o melhor entendimento, ele é mais coerente com as escrituras. Vamos abrir 1 Tessalonicenses aí, nós já estamos nele, no capítulo 1. Verso 9. Diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra do quê? Da ira futura. Jesus nos livra da ira futura, tá? O período da grande tribulação é a ira de Deus sobre este mundo aqui. Outra passagem que está lá em Lucas 17, Lucas capítulo 17, verso 26, diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé,
assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Coloquei duas ilustrações aí, né, de Sodoma e Gomorra e o dilúvio. Quando Deus trouxe primeira vez que Deus trouxe o juízo sobre a terra, Ele tirou Noé, sua família. Não foi e trouxe juízo todo, Ele guardou os seus. Da mesma forma, em Sodoma e Gomorra, Deus livrou Ló e trouxe juízo sobre as duas cidades. Então Jesus falou, como foi nos dias deles, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, nos dias de Ló, as pessoas viviam, né, a imoralidade também era igual hoje, tá? Era prostituição, assassinato, era da mesma forma. As pessoas viviam, casavam, davam-se em casamento, viviam normalmente, até que foram pegas de surpresa, né? Alguém pode perguntar, mas será que na época de Noé não teve oportunidade de salvação para aquelas pessoas? Teve. A Bíblia diz que Noé era o pregoeiro da justiça, e ele levou cerca, aproximadamente, quando Deus chamou ele para construir a arca, até vir o dilúvio, levou aproximadamente 100 anos. Às vezes a pessoa pergunta, Noé construiu em poucos meses. Foram 100 anos, porque quando Deus chamou ele, ele tinha 500 anos. Quando Deus trouxe o dilúvio, ele tinha 600 anos. Então ele teve 100 anos. A Bíblia diz que ele era o pregoeiro da justiça, então ele pregava a salvação. Ninguém se converteu, ninguém creu na pregação de Noé, tá? E por isso que só salvou ele e mais 7 pessoas, e fora os animais. E Deus não é injusto. Então hoje a mesma coisa, a palavra de Deus está sendo pregada aos 4 cantos do mundo, para todos. Da mesma forma, a maioria das pessoas não dão ouvido, zombam, né? Ridiculariza o Evangelho. E eu creio que todos aqui também às vezes já passou por situações, né, de você ser zombado, e comigo já aconteceu. Então é da mesma forma. Então quando Jesus trouxe a ira dele nessas duas épocas, vai ser igual agora também. Agora, quando será o arrebatamento? Nós não sabemos. Não existe sinais que precedem o arrebatamento. É como Jesus falasse, presta atenção nesses sinais aí, nos princípios das dores. Quando esses sinais estiverem acontecendo, terremoto, fomes, pestes, pais matando filhos, filhos matando pai, o amor das pessoas se esfriando, é nesse momento, vigiem, porque nesse momento eu virei buscar minha igreja. E aí vem a questão da vigilância, da iminência. O que é algo que é iminente? É a qualquer momento, tá? Então, para o arrebatamento da igreja, não precisa acontecer nenhum sinal específico. Alguns falam, não, mas o evangelho tem que ser pregado primeiramente em todo mundo, para depois vir o fim. Mas, com o arrebatamento da igreja, não encerra a pregação do evangelho, não. O evangelho será pregado depois também na grande tribulação. Tá? Então, depois, no período da grande tribulação, o evangelho será pregado. Tá? Então, para o arrebatamento não falta nenhum sinal, não tem nenhum sinal específico. Pode ser agora mesmo, até antes de nós acabarmos aqui esse estudo, né? E a questão é que nós temos que estar preparados, né? Nós temos que estar preparados. Então, estou mostrando aos irmãos aí, né, evidências, porque nós cremos no pré-tribulacionismo. A questão da iminência e da vigilância. Abrem em Lucas, né? Já está em Lucas aí mesmo, no capítulo 21. Verso 34. Diz assim: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida,
E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejam havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Essas coisas que hão de acontecer, né, nos versículos anteriores aí, está aqui no contexto da grande tribulação. Ou seja, nós temos que vigiar nossa vida, viver uma vida de santidade, para que o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, nós subiremos juntos, para que esse dia não nos pegue de improviso, e que a gente possa evitar todas as coisas que acontecerão no período da grande tribulação. Então é mais uma base bíblica, né, para nós crermos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Tá? Quando Jesus fala aí, eu coloquei algumas questões aqui que pessoas já me perguntaram, então eu vou responder, eu sei que responde a muitos. Lá em Mateus capítulo 24, 36, não precisa abrir não. No capítulo 24, verso 36 diz assim: mas daquele dia e daquela hora, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai sabe. Tá? E alguns me perguntaram, mas Jesus não sabe hoje o dia da vinda dele não. Aí eu falei, mas se Jesus hoje não sabe o dia da vinda dele, ele não pode ser Deus, né? Ele não pode ser Deus, porque um dos atributos de Deus é a onisciência. Onisciência, sabe de todas as coisas. Mas por que lá no texto está escrito que ele também não sabia? Porque nós temos que entender que Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus e 100% homem. Quando Jesus falou aquilo ali, que ele não sabia, quando fala o Filho do Homem também não sabe, ele estava falando ele na condição humana. Tá? Na condição humana ele não saberia, ele não sabia naquele momento ali o dia da vinda dele. Tá? Mas depois lá em Mateus capítulo 28, verso 18, depois que ele ressuscita, ele fala, é-me dado todo poder nos céus e na terra. Depois ele é elevado aos céus, ou seja, hoje ele tem novamente todo o seu poder, ele tem toda a onisciência, toda a onipotência, né, e toda a onipresença. Então hoje Jesus sabe sim o dia, tanto que ele vai ser, né, o próprio juiz. Então hoje ele sabe, tá? Então eu estou respondendo isso porque algumas pessoas já me perguntaram, né, e eu creio que responde a dúvidas de muitos aí, tá? Outra coisa que nós temos como base para nós provarmos que o arrebatamento será antes da grande tribulação é numa profecia que está lá em Daniel. Nós não vamos entrar nela hoje não, mas numa profecia de Daniel, no capítulo 9, onde fala das 70 semanas de Daniel. E ali a profecia é sobre o povo judeu, é sobre o povo de Daniel ali. E ali onde diz que haverá ali uma semana de anos, onde Deus teria que tratar com Israel, com os judeus. Tá? Se der tempo em outro estudo, nós falaremos sobre essas 70 semanas de Daniel. Ela é uma das principais profecias dentro da escatologia, para a gente entender a cronologia, né, da ordem dos eventos. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque hoje, devido a essa guerra, né, eu abri um parênteses aqui, devido a essa guerra que está tendo lá, que depois que Hamas atacou, né, fez aquele atentado terrorista ali, vocês podem perceber que o antissemitismo está crescendo de uma maneira espantosa. As pessoas estão começando a odiar os judeus sem saber quem são os judeus, né? E até mesmo, como eu disse, até mesmo algumas denominações, até mesmo alguns pastores, começam a criar esse antissemitismo. Uns dizendo, não, a igreja tomou o lugar de Israel. Israel não tem, Deus não tem que tratar mais nada com Israel, porque eles tiveram a chance e eles recusaram a Jesus. Agora é a igreja, o foco é a igreja. Para os irmãos entenderem, a igreja é constituída tanto de gentios como de judeus. Então, como igreja, não tem diferença entre judeu e gentio, é um corpo só. Tá? Mas quanto ao povo, quanto aos judeus étnicos, os descendentes legítimos ali de Abraão, Deus tem muitas promessas ainda a cumprir para eles. E eu até peguei uma imagem aqui, quero colocar ela.
O que está escrito aí, ó? Como destruir Israel? Como destruir Israel? A Bíblia diz como destruir Israel. A resposta está lá em Jeremias, né? Isso é para aqueles que creem que Israel, que Deus não tem que cumprir mais nada, que Deus esqueceu de Israel, que Israel está fora do plano de Deus, tá? Abrem comigo lá, Jeremias 31. Jeremias capítulo 31. Deus diz aqui como só tem uma forma de Deus esquecer de Israel ou destruir ele. Nós vamos ler aqui. É como se Deus fizesse um desafio, sabe? Diz assim, ó, no verso 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então é como se Deus lançasse um desafio aqui, ó. Eu criei os céus, criei o universo, criei as estrelas, o sol, a terra, a lua. Todos têm uma função. Se alguém conseguir fazer com que o sol se apague, ou que as estrelas se apaguem, se alguém conseguir fazer com que a terra pare de girar, que a lua pare de girar em torno da terra, né, toda essa engrenagem do universo funcionando, se alguém conseguir parar isso aí, eu também rejeito Israel. Eles nunca mais serão meu povo, para sempre. E ainda Deus ainda continua. 37. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizerem, diz o Senhor. Então Deus ainda lança o desafio, né? Se alguém puder medir todo o universo para cima, os céus, e sondar as profundezas da terra, medir o núcleo da terra, se alguém fizer isso, eu esqueço Israel de vez. Alguém quer aceitar o desafio? Então é o desafio de Deus, ou seja, esse texto aqui mostra que Deus jamais esquecerá Israel, né, o povo, os judeus ali. Deus tem muito a tratar com eles, tem muitas profecias a se cumprir, sabe, na vida dos judeus ainda, né? A escatologia, né, e por falar nisso, a escatologia abrange muito mais assuntos sobre Israel, o povo de Israel, do que propriamente sobre a igreja. Nós vamos, nos próximos estudos, a gente vai ver isso aí, tá? Os irmãos estão entendendo? Amém? Tá. Então, se alguém chegar perto de você e falar assim, não, a igreja substitui Israel, ali é todas as profecias ali para Israel ali, agora nós espiritualizamos tudo e julgamos para a igreja, aí você mostra esse desafio aí, mostra esses, isso é só uns versículos, tá, irmãos? Tem muito mais versículos aí. Eu quero até mostrar mais um aqui, ó. Romanos, abre lá em Romanos capítulo 11. Romanos 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. O amor de Deus é tão grande, que
a Bíblia diz, né, o povo de Israel, os judeus, são os filhos ali legítimos, né, descendentes de Abraão, e nós somos depois adotados, né, nós somos filhos por adoção. Mas Deus endureceu parte de Israel, o coração deles, para que eles também rejeitassem Jesus por um tempo. Sabem por quê? Por nossa causa. Tem alguém aqui judeu aqui, ou é descendente direto de judeu aqui dentro? Não? Tá. Então, Israel endureceu seu coração e rejeitou a Jesus há 2000 anos atrás, e ainda hoje, né, a grande maioria rejeita Jesus, não crê em Jesus como Salvador, para que nós fôssemos salvos. O período dos gentios, quando fala aqui, ó, a plenitude dos gentios, ou seja, Israel terá o seu coração endurecido para com Jesus, até que o número de gentios salvos, todos nós que somos gentios, né, não somos judeus, então nós não somos judeus, somos gentios, até que a plenitude dos gentios haja terminado. Ou seja, e é só Deus que sabe, né, qual vai ser o último gentio a ser salvo. Isso é só Deus sabe isso. Mas por causa disso Israel, né, teve esse endurecimento. Então, quando passar essa plenitude dos gentios, Deus volta a tratar com Israel, e eles vão reconhecer Jesus ainda. E um remanescente de Israel reconhecerá Jesus, para que as promessas, muitas promessas que Deus fez a Abraão, possa se cumprir em Israel. Tá? Então, só para os irmãos terem, né, noção sobre isso. Bom, voltando aqui ao arrebatamento da igreja, aí fica a pergunta, né? Como será o arrebatamento? O que a Bíblia diz? A Bíblia dá algum detalhe do arrebatamento da igreja? Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 carta aos Coríntios, capítulo 15. Verso 51. Diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então aqui Paulo dá alguns detalhes. O tempo do arrebatamento é num piscar de olhos. Jesus disse que é como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. Então será rápido, será num piscar de olhos. Tá? Ele diz que todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Primeiro, os mortos ressuscitarão. No final do versículo aqui, ó. Os mortos, quais mortos? Os salvos. Então, na ocasião do arrebatamento, todas as pessoas que morreram salvas ressuscitarão. E aí Paulo fala: e nós teremos o nosso corpo, os vivos. Paulo incluía ele porque ele cria que o arrebatamento poderia ter sido naquela época ali, dele, né? E não foi, para alcançarmos nós hoje. Então, os mortos, aqueles que morreram salvos em Jesus, eles vão ressuscitar primeiro. E depois os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. E aí esses dois grupos se unirão e subirão a encontrar o Senhor Jesus nos ares. E isso tudo num piscar de olhos. É muito rápido, né? Então, a palavra de Deus dá, né, alguns detalhes desse acontecimento. Então, a ressurreição, essa ressurreição e na ocasião do arrebatamento, é só a ressurreição dos justos. A ressurreição dos ímpios acontece em outro evento, futuramente ainda. Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, a palavra nos mostra como será o nosso corpo, esse corpo transformado na ocasião
do arrebatamento? Filipenses 3, verso 20. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, os vivos na ocasião do arrebatamento, a igreja, ela terá um corpo transformado, assim como um corpo glorioso de Jesus. É um corpo físico, um corpo palpável, tá? Mas não é feito de carne e osso. A Bíblia diz que carne e osso, né? O nosso corpo ele é corruptível, ele é contaminado pelo pecado. Nós envelhecemos por quê? Por causa do pecado. O envelhecimento é uma morte lenta do corpo, né? Embora nós podemos estar salvos, mas o nosso corpo foi contaminado pelo pecado. Então, por isso nós adoecemos, nós morremos, nós envelhecemos. Mas chegará esse dia, né, que a morte não terá mais domínio sobre nós. E aí por isso que Jesus promete, né, a ressurreição dos que já morreram, salvos, e o corpo transformado num corpo glorioso, conforme ao corpo de Jesus, conforme diz as Escrituras. Um corpo tangível, um corpo físico, mas celestial. Um corpo celestial. Se Jesus quisesse ter criado só espíritos ele tinha criado mais anjos, né, mais seres celestiais. E aí fica uma pergunta assim, ó. Eu respondendo aqui, que me fizeram também algumas dúvidas, né, e eu vou responder essa pergunta aqui. Tá, mas se hoje eu morro salvo, eu já vou estar com Jesus. Para que eu tenho que sair da presença de Jesus para ressuscitar de novo? Como é que é isso? Se eu morrer salvo, eu já estou com Cristo. Ou eu vou estar dormindo? Vou fazer a mesma pergunta aqui. Quem acha que quem morre aqui está inconsciente? Levanta a mão. Está dormindo, está inconsciente, totalmente inconsciente. Pode levantar a mão. Quem acha que está inconsciente, assim, está igual um sono. Sabe quando você está naquele sono, assim, você apaga e não vê nada, nem sonhar você sonha? Então, quem crê que a morte é assim? E quem crê que está consciente? Olha, por incrível que pareça, eu vi mais gente levantando a mão, falando que os mortos estão inconscientes, né? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês hoje. Quando a questão de escatologia traz muitos assuntos curiosos, assunto às vezes um pouco até difícil de entender, e por às vezes ser um pouco complexo, as pessoas vão naquilo que é mais fácil. Hoje em dia, o que é mais fácil? Vou pesquisar no YouTube, o Google vai me dizer se os mortos estão conscientes ou estão inconscientes. Vai lá e faz vai lá e busca no YouTube lá, tem muitos pastores, tem muitos estudos. É mais fácil eu ver esses estudos aí, porque eu não preciso ficar perdendo tempo aqui com a Bíblia e demorando, né? Isso aí, as pessoas são levadas a ensinamentos errôneos. As pessoas são levadas a ensinamentos errôneos, justamente por achar facilidade, né, na internet, e não pesquisar e não estudar a própria palavra. Nós vamos ver aqui se os mortos realmente estão conscientes ou inconscientes, tá? Depois nós voltamos aqui, eu estou abrindo outro parênteses aqui. Veja bem, vamos pegar alguns versículos aqui. Alguns eu vou só citar, alguns nós vamos ler. Esse primeiro aqui, ó, não vou nem pedir os irmãos para abrir para a gente ganhar tempo, ó. Lá em Lucas 23, 43, quando tem um ladrão ali do lado de Jesus ali, tem dois ladrões. Um zomba de Jesus, fala: se você é o Filho de Deus, desça daí e salva nós também. E o outro ladrão diz o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus promete para ele? Hoje mesmo estará dormindo comigo aonde? Jesus não prometeu para ele que ele está dormindo, não.
Falou: hoje mesmo vocês vão começar a dormir, e daqui a alguns poucos milhares de anos eu venho te buscar. Foi isso? Não. Não, Jesus prometeu para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele se alegrou. Ou seja, hoje mesmo eu vou encontrar o Senhor no paraíso. Eu vou estar consciente. Eu vou ver Ele. Tá? Vamos ver outro versículo aqui. Filipenses 1. Já está aí já, ó. Filipenses, próximo aí, né? Filipenses 1. Vamos pegar verso 21. Porque para mim, que ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com quem? Com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. O que Paulo está falando aqui? Olha, irmãos, eu estou apertado aqui, eu estou em dúvida. Sabe, se eu já quero partir, estar com Cristo, ou se eu quero ficar aqui, para Deus me usar, para me ganhar mais almas, né? Fundar mais igrejas. Mas ele falou: eu já desejo já partir daqui e estar com Cristo, porque para mim isso é muito melhor. Ora, se Paulo tivesse num sono ali, né? Aí eu vou dormir aqui, não tinha motivo nenhum dele falar que ao estar com Cristo, que a morte dele era estar com Cristo, seria muito melhor. Não teria motivo dele ter dito isso, se na verdade os mortos estão inconscientes. Tá? Vamos pegar mais outro aqui. Esse eu vou só citar. Na transfiguração, quando Jesus se transfigura, em Lucas 9, verso 29, quem já leu as Escrituras sabe, aparece duas pessoas para Jesus ali, na transfiguração. Quem é? Moisés e Elias. Tá, Elias não morreu, não provou a morte física, né? Subiu ao céu. Mas Moisés morreu e ele foi sepultado. Moisés morreu, foi sepultado. E sepultado pelo próprio Deus. E ele estava ali conversando com Jesus. Nós temos mais essa base. Abrem lá Apocalipse, capítulo 6. Verso 9. Aqui João, o apóstolo João, tendo uma visão, Jesus mostrando os acontecimentos futuros para ele. No verso 9 diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Se eles estivessem dormindo, estavam buscando justiça. João viu eles aqui, esses mortos aqui, os mortos da era cristã, da perseguição. Quantos cristãos foram mortos, principalmente no período do Império Romano, na época da Inquisição, foram mortos por amor à palavra de Deus. Eles deram sua vida literalmente por Cristo, e eles morreram, foram mortos, foram massacrados, viraram mártires. E eles estão aqui diante de Deus, pedindo justiça por aquilo que eles passaram na terra. Então tem algumas outras bases aqui, mas eu creio que essa é suficiente. Mas alguém pergunta: mas por que fala os que dormem em Cristo? Porque Paulo, ele usa ali um eufemismo, um eufemismo para dizer o seguinte, porque quando uma pessoa morre, a gente vai num velório ali, a gente vê o corpo, a gente não vê a alma da pessoa, a gente não vê o espírito da pessoa, a gente vê o corpo, e o corpo ali parecendo que ele está o quê? Dormindo, repousando, Então esse é um eufemismo, ou seja, uma maneira de suavizar a condição do corpo ali. Então quando Paulo fala sobre isso aí, ele fala a respeito do corpo. Alguns tentam refutar e dizem lá, mas Salomão lá em Eclesiastes
9, capítulo 5. Vamos abrir lá. É bom deixar bem explicado, né? Eclesiastes 9, verso 5. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz aonde? Debaixo do sol é onde? Na terra. O contexto aqui de Eclesiastes são coisas terrenas. Se você leu todo o contexto, fala a busca de Salomão pelas riquezas, pelos prazeres. Ele viu que tudo isso era vaidade. Ele fala sobre o trabalho, ele fala sobre ser próspero financeiramente na questão do trabalho. Então ele fala aqui na questão da vida aqui na terra. Então quando Salomão ele fala aqui que os mortos não sabem coisa nenhuma, ele está se referindo ao corpo aqui. O morto ele não sabe, ele não sente mais nada ali, né? O seu cérebro ali parou toda a atividade, ele não vai sentir absolutamente nada. Então é dentro desse contexto que Salomão fala, né? Porque a Bíblia ela não entra em contradição. Ela não entra em contradição. Então, irmãos, quem pensava que os mortos, né? Você vê alguns ensinamentos aí sobre isso aí, principalmente na internet aí, de alguns. Mas isso aí não procede da palavra, não procede da palavra de Deus. Tá? Paulo deixou claro que ele queria já partir estar com Cristo, né? Os mártires na glória estavam buscando diante de Deus a justiça, estavam conscientes. Moisés, ao aparecer para Jesus, estava consciente. Então, e ainda tem algumas outras passagens, mas eu creio que essa é suficiente, né? Então está aí você que acreditava que os mortos estão totalmente inconscientes, né? Eles estão conscientes, tá? Deus até lá em Lucas 20, 37, Deus fala que Ele é Deus de vivos e não de mortos. Ele fala: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos, porque para Deus todos eles vivem, estão conscientes na presença de Deus. Então aí, né, se a gente for ver aqui, a gente tem mais outras bases bíblicas, tá? Então, né, fica aí. Nosso estudo, irmão, será dividido em 3 partes. Eu tive que condensar bastante, tá, a matéria, porque esse aqui seria uma matéria de aproximadamente de 10 a 12 estudos. Eu tenho que condensar em 3. Então, alguns temas eu vou deixar de fora, eu vou ver aqueles que são, né, um pouco mais relevantes, tá? Então, esse período aí, voltando aqui na questão do arrebatamento, esse período da morte, quando nós morremos, até o momento do arrebatamento, é chamado de período intermediário. Então, um período intermediário. Ou seja, que período que é esse? É o período da morte física até a ressurreição, tá? Então os mortos hoje, os que morreram em Cristo hoje, estão nesse paraíso, tá? Ainda não é a condição eterna, né? Porque a condição eterna, como eu disse aqui, os mortos têm que ressuscitar. Então eles estão no paraíso com Jesus ali, mas apenas, né, a sua alma e espírito estão ali. E os mortos ímpios que morreram sem salvação, eles estão no Hades, estão conscientes também, e eles também vão chegar no momento deles ressuscitarem. Tá? Então, esse período aí entre a morte, né, do corpo e o momento da ressurreição é chamado de estado intermediário. E aí fica aquela dúvida ainda, mas eu mostrei aqui que os mortos estão conscientes, né? Mas se eu estou com Cristo, se a minha alma já está com Cristo, por que eu tenho que ressuscitar? Porque, igual eu falei aqui, os mortos em Cristo estão apenas o espírito e a alma. Quando Deus fez ali Adão, né, quando Deus criou o ser humano,
o ser humano é constituído de 3 partes. Quais são elas? Corpo, alma e espírito. Então o ser humano, ele não é só alma e espírito, ele é corpo também, né? Ele é corpo. Então quando Deus fez Adão ali, na sua perfeição antes da queda, ele é corpo, alma e espírito, totalmente perfeito. Então Deus ainda tem esse plano ainda para a humanidade, né? Para os salvos, para a igreja, um corpo de glória. Porque esse corpo físico, mas o que nós vamos fazer com esse corpo físico? Nós vamos voltar para o céu? João diz lá em Apocalipse: eis que vejo novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Então serão criados novos céus e nova terra com completa justiça, sem morte, sem tristeza, sem dor. Então é necessário nós termos um corpo físico glorioso para estar habitando nessa nova terra. Eu estou dando agora aqui só uma pincelada rápida, porque depois nós vamos entrar, no próximo estudo, nós vamos entrar sobre esse assunto da grande tribulação, sobre novos céus e nova terra, tá? Então, nós vamos estar encerrando por aqui o assunto, né, até hoje aqui. Até aqui o que nós aprendemos aqui, deu para os irmãos entender bem. Ficou... é lógico que aqui não tem como abrir espaço para pergunta. Não tem como abrir espaço aqui para pergunta, porque eu sei que escatologia surge muitas perguntas, né? Aí se eu for dentro do que nós estudamos hoje aqui, dos assuntos aqui, quem ainda tem dúvida, só levanta a mão. Dúvida do que foi falado aqui. Se ninguém levantou a mão, todo mundo entendeu perfeitamente. Amém? Tá. Então, o que basta, irmãos, a prioridade nossa é o seguinte, como eu falei no início aqui: estar preparado para a vinda do Senhor hoje. É hoje. Depois do arrebatamento da igreja, vai acontecer vários eventos. Não é o fim. O arrebatamento não é o fim. Tá? Mas nós temos que estar preparados hoje. E existe um cúmulo do absurdo, igual eu fiquei sabendo aí ontem, não sei se foi ontem, ou antes de ontem, que tem gente na internet vendendo curso, escuta bem, vendendo curso como sobreviver na grande tribulação, né? Tem pessoas hoje, cristãos, que não estão esperando Jesus, não, está esperando o anticristo. Está muito mais preocupado de saber, né, quem que é o anticristo. Nossa, quando o anticristo vir, quando vai ser a marca da besta para mim poder sair dessa marca da besta. Está mais preocupado com o anticristo do que ter uma vida santa e esperar o próprio Cristo. A Bíblia diz que nós temos que esperar Cristo dos ares e não o anticristo, né? Para aqueles que têm dúvida: mas saiu uma nova tecnologia aí, e se não é a marca da besta, não vou aceitar não. Gente, marca da besta só vai funcionar no período que o anticristo estiver reinando, tá? Qualquer tecnologia hoje, né, que tem hoje, é lógico que o anticristo vai se beneficiar de toda a tecnologia. A tecnologia que está sendo criada hoje é para ele reinar, porque quando aparecer o anticristo, né, toda a tecnologia aqui ele vai usar, tá? Mas não precisa de preocupar: não vou usar isso aqui não, porque isso aqui já é a marca da besta, né? Esse chip aqui, ou esse cartão aqui que se arma. Não, a marca da besta ela só vai funcionar no período da grande tribulação e quando a igreja tiver sido arrebatada, a não ser que você quer ficar, né? Se alguém que quiser ficar, aí se prepare mesmo, mas quem quiser. Então nós temos que preocupar com a nossa vida diante de Deus, porque Jesus pode voltar para buscar a igreja hoje, ou em outro evento que nós não esperamos, que é o quê? A nossa morte. Ou quem espera morrer hoje? Ninguém está esperando morrer hoje, né? Deitar e não acordar amanhã no dia seguinte, ninguém. Mas pode vir, pode acontecer, né? Eu disse aqui que a cada minuto só de crianças morre de fome, 12 crianças por minuto. E se for crianças na sua inocência ainda, agora nós pensamos no lado positivo. Se for crianças que estão morrendo na sua inocência, a cada minuto tentando 12 crianças no céu. Então agora nós vemos o lado positivo, né?